Olá pessoal, bem, a gente vem hoje aqui para trabalhar a resolução de exercícios e nessa primeira aula a gente vai resolver o exemplo que aparece lá no slide de vocês, que é o exemplo 1. Bem, o exemplo diz o seguinte: uma partícula eletrizada deslocando-se em movimento uniformemente variado, né, o MUV, obedece à função horária V igual a menos 6 mais 8 vezes T SI. O que é esse SI? Significa que as unidades envolvidas aqui, elas estão todas obedecendo ao Sistema Internacional de Unidade, ou seja, elas são padrão. Esse V, né, que é a velocidade do móvel num determinado instante T, ela deve ser dada em metros por segundo. O T, que é o tempo, ele tem que ser dado em segundos. Bem, ele pede o seguinte: determine dois pontos, letra A. Na letra A, ele quer a velocidade inicial com que o móvel inicia, né, o seu movimento, e a aceleração escalar. Bem, para a gente identificar a velocidade inicial com que o móvel partiu e a aceleração com que ele se movimenta, né? Basta que a gente pegue a função horária que nos foi dada, tá certo? E escreva a equação que dá essa função horária. No caso, pegando a função horária, né, vamos trazer para cá a letra A. Então, veja, a função horária que ele nos deu, V, é igual a menos 6 mais 8 vezes T. O que nós vamos fazer agora é escrever embaixo dessa função horária a equação da velocidade. Então, veja, V é igual a V0 mais A vezes T. O que a gente vai fazer agora é simplesmente analisar e ver quais termos equivalem à velocidade inicial e à aceleração. A gente pode perceber aí que o menos 6 ele equivale à velocidade inicial, né? Então, a velocidade inicial vai ser menos 6, tá certo? Lembrando que esse sinal de menos tem que acompanhar o 6 e que o termo que acompanha o tempo é a aceleração. Então, quem acompanha o tempo é o 8. Logo, a aceleração ela é equivalente a 8. 8 o quê? Como as unidades estão lá no SI, então a velocidade menos 6 metros por segundo e a aceleração 8 metros por segundo ao quadrado. Então, isso é a letra A. Velocidade inicial menos 6 metros por segundo, aceleração 8 metros por segundo ao quadrado. Ok? Não entendeu? Volta o vídeo, tá certo? Bem, a letra B, pessoal, ele quer saber qual é a velocidade do móvel. Ó, letra B, qual é a velocidade do móvel quando o tempo é 2 segundos. Então, veja, ele partiu com velocidade menos 6. E aí ele quer saber agora qual é a velocidade dele após 2 segundos da partida. Como a gente já tem a função horária, né? Como a gente já tem essa função horária, então o que a gente tem que fazer agora é simplesmente pegar a função horária, tá certo? O que a gente tem que fazer agora é pegar essa função horária aqui e simplesmente substituir esse tempo por 2 segundos. Então, veja, pegando a mesma função horária, V igual a menos 6 mais 8 vezes T. SI só está significando que as unidades estão de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, ou seja, são as unidades padrões. Bem, a única coisa que a gente vai fazer, como eu já falei, é substituir o T pelo tempo que nos foi dado, 2 segundos. Então, vai ficar o seguinte, V igual a menos 6 mais 8 vezes, quem é o tempo? 2. Então, nós vamos substituir o tempo por 2. Como a gente tem aqui uma adição, subtração e a gente tem uma multiplicação, né? A gente vai resolver primeiro a multiplicação.
Então, repete v igual a menos 6 e resolve 8 vezes 2, 16. Então, sinais diferentes, né? Nós temos aqui o 16 positivo, o 6 negativo, sinal diferente, subtrai e dá o sinal do maior. 16 menos 6, 10 positivo, porque o 16 é maior. Então, a velocidade do móvel após 2 segundos, ela equivale a 10 metros por segundo. Bem, qual é a diferença, né? Qual é a diferença nesse sinal de menos lá do 6 para esse sinal positivo que não aparece aqui no 10? Bem, imagina que eu adote um sentido para a trajetória, certo? Imagine que eu adote aqui um sentido para a trajetória, então vamos botar a trajetória da esquerda para a direita. Vamos imaginar um móvel aqui qualquer, uma partícula. Essa velocidade menos 6 significa apenas, vamos relembrar, que é como se o móvel viajasse em sentido contrário ao da trajetória com aquela velocidade menos 6. O que foi que aconteceu depois de 2 segundos? Depois de 2 segundos, o movimento desse móvel já inverteu o sentido e agora ele viaja no mesmo sentido adotado para a trajetória. Ele já inverteu o sentido, ok? Então, esse sinal de menos e de mais significa apenas isso. Beleza, na letra C, pessoal, ele quer saber qual é o instante t, né? Ou seja, o tempo em que o movimento muda de sentido. Bem, vamos lembrar o seguinte, se eu vou andando em linha reta e eu preciso voltar de onde eu parei, voltar para onde eu saí, se eu vou descrever a mesma trajetória em linha reta, uma coisa eu tenho que fazer para eu conseguir voltar, que é parar. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, toda vez que um móvel precisar inverter o sentido, a velocidade desse móvel vai ter que ser igual a zero naquele instante. Então, a gente precisa descobrir em que instante t o móvel terá velocidade zero. Lembre, precisei mudar de sentido, né? Eu estou indo em linha reta, né? Esse meu móvel ele vinha aqui com velocidade menos 6. Para ele conseguir inverter esse movimento, a velocidade dele teve que ser zero. Bem, então a gente vai fazer o quê? Vai pegar a mesma função horária, só que agora, ao invés de substituir o tempo, nós vamos substituir a velocidade, tá certo? Então, ao invés de substituir o tempo, nós vamos substituir a velocidade. Lembrando, a velocidade vai ter que ser zero. Então, veja, pegando a mesma função horária, v igual a menos 6 mais 8 vezes t, essa mesma função horária, a única coisa que nós vamos fazer é trocar esse v aqui, ó, por zero, tá certo? Lembrando, v igual a zero. Então, a equação vai ficar assim, ó. Ao invés de v, quem é v? Zero. Então, zero é igual a menos 6 mais 8 vezes o tempo. Nós vamos ter que encontrar esse cidadão. Eu vou simplesmente reescrever essa equação para que a gente consiga deixar a incógnita, que é o t, do lado esquerdo. Então, veja, eu vou pegar, a gente não vai mudar um sinal sequer. Se zero é igual a menos 6 mais 8t, 8t, 8 vezes t, menos 6 é igual a zero. Veja, 8t continua positivo, olha, ele estava positivo lá e ele continua positivo aqui. O menos 6 continua negativo, tá certo? Então, a única coisa que eu fiz até aqui foi reescrever. Bem, o que nós vamos fazer agora é simplesmente jogar esse menos 6 para o lado do zero. Como ele está negativo, ele vai positivo. Então, ele vai lá para o outro lado positivo. Então, fica assim, olha, 8t é igual a 6, porque esse zero aqui ele vai embora, né? Porque 6 mais 0 é 6, então não precisa nem colocar. Bem, o que a gente precisa fazer agora é isolar o t.
Então, esse 8, ele está multiplicando o t. Eu vou ter que jogar o 8 para lá. Como ele está multiplicando, ele vai dividindo. Então, t é igual a 6 dividido por 8. Lembra? O 8 vai aqui para baixo, ó. Ok? 6 dividido para 8. Bem, 6 e 8, eles são pares, né? São números pares. Então, eu consigo simplificar eles, tá certo? Então, a gente simplifica por 2, tanto o 6 quanto o 8. Então, 6 dividido para 2 é 3, 8 dividido para 2, 4. Quando você pega e divide 3 dividido para 4, né? 3 dividido para 4, vai dar 0,75 segundos. Então, esse é o tempo que o meu móvel, né? Esse é o instante em que o meu móvel muda de sentido, tá certo? Esse é o tempo em que o móvel muda de sentido. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, vamos entrar em contato, tá certo? Vocês me retornam. Não entendeu alguma parte, volta o vídeo, tá certo? Assiste quantas vezes for necessário e qualquer coisa vocês entram em contato para que a gente esteja aí tentando sanar as dúvidas de vocês, ok? Abraço e até a próxima.